Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, glória a Deus, capítulo 3. A gente está no domingo de Páscoa, né? E Páscoa é o assunto aí do mês, do final do mês pelo menos, né? O assunto da semana, cada um falando de Páscoa segundo o seu entendimento, segundo o seu círculo de amizades. Páscoa para alguns é comer bacalhau. Quem comeu bacalhau aí? Tem gente abençoada aí comendo bacalhau, hein? Eu não sei nem o que é comer peixe. Lá em casa tem 100 anos que não entra peixe. Mas nem sardinha está entrando lá em casa. O costume lá é outro, né? Mas se vier um bacalhau a gente come, né? Tem pessoas que a Páscoa gira em torno de chocolate, né? Quem comeu chocolate amargo aí? Tem uma moda aí de comer chocolate amargo, né? Aleluia! Quem comeu chocolate branco? E quem comeu chocolate misturado com tudo? Nutella e um monte de coisa aí. Semana que vem vai ter um monte de gente aqui com espinha. Então a Páscoa ela tem vários significados, né? Mas tem o significado da Bíblia. E orando desde ontem, aí Deus foi dando várias mensagens sobre Páscoa, né? Hoje quem ia ministrar a palavra era o nosso irmão Elias, lá de Guarulhos, mas ele e a família toda contraiu a dengue. Ele pediu 1000 perdões, 1000 desculpas. Eu falei, rapaz, não precisa pedir desculpa não, que ninguém fica doente o que quer, né? E que você se recupere bem aí, fique bem para voltar, ou para vir aqui pagar essa dívida. Amém? Então aí Deus preparou essa mensagem para nós, que está no livro de Êxodo, capítulo 3, é o começo da Páscoa, certo? A gente vai falar aqui sobre a Páscoa resumidamente. Para uns não é novidade, mas para outros acaba sendo. Então, Êxodo 3, versículo 1, o título diz assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha um pouquinho para cá. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui lendo na Bíblia que não falou nenhum momento de coelho, não falou nenhum momento de peixe, que lá no deserto é até difícil ter algum peixinho, né? Não falou de chocolate,
né? Deus, ele aparece para Moisés, que estava tendo uma vida boa, uma vida normal, uma vida tranquila, amém? Amém. Como a gente aqui, a gente nasceu, está estudando, terminou o estudo, está trabalhando, está tocando os nossos projetos, né? Levanta de manhã, sai, volta, come, dorme, e aí vai esperando a vida chegar na velhice e morrer. Ninguém pensa na morte, mas a cada dia estamos chegando mais perto dela. Sim ou não? Sim. Sim, está passando aí. E uma hora, você conquistando tudo ou não conquistando, você vai morrer. Uma hora, você tendo sucesso ou sendo um completo fracassado, você vai morrer. Pode ser vitorioso do jeito que quiser, você vai abraçar a morte ou a morte vai te abraçar, tá certo? Porém, vai depender da sua escolha passar esse processo. Vai depender da sua escolha como é que você vai chegar no teu último momento de vida, no último fôlego lá que você der, como é que você vai passar essa sua vida, né? Moisés, na cabeça dele, ele ia pastorear a ovelha, ia cuidar da esposa, ia cuidar dos filhos, ia enterrar o sogro dele, a sogra dela, ia viver ali tranquilamente como qualquer pastor de ovelha. Não importa a história que ele teve até aquele momento, a história de Moisés até aquele momento era uma história bonita, né? Porque a mãe dele não permitiu que ele morresse, ela não matou ninguém, mas ela orou a Deus e pediu: Deus, não deixa o meu filho morrer. Entregou ele na mão de Deus, Deus cuidou dele, ele cresceu lá no palácio dos egípcios, do faraó, se tornou um homem bem alimentado, bem estudado, bem nutrido, um homem diferente dos outros judeus. Os irmãos devem saber que a vida boa na infância interfere na vida da vida adulta, sim ou não? Sim. Então, uma pessoa que é de uma classe social melhor, que tem acesso à alimentação melhor, ela tende a crescer mais, ser mais forte, está entendendo? Ter menos enfermidades, ter um corpo mais resistente. Então Moisés, por ter tido uma vida diferente dos outros hebreus, ele muito provavelmente era maior que os outros homens da época dele. Ele tinha uma aparência diferente da aparência dos homens da época dele. É muito fácil entender isso, que é só ver quem é pai aqui. O seu filho geralmente é maior que você. É raro um filho ser menor que o pai. Tem. Se o pai é muito grandão igual a irmão Beto ali, o filho passar vai ter que comer muito arroz e feijão, né? Mas o normal, os filhos serem maior que os pais, porque o pai agora teve mais condições de cuidar dos filhos do que o pai de outra época, que a situação era mais complicada. Sim ou não, igreja? Né? Então Moisés, ele era um homem diferente. E aí ele está lá, tranquilão, acostumado com a ideia de que ele perdeu todo o glamour do palácio, perdeu o glamour lá do Egito. Ele foi defender o povo de Deus, matou um homem, fugiu, estava acostumado com a ideia que estava longe do Egito, que ninguém ia atrás dele, e de repente ele ouve uma voz falando com ele: Moisés, tira essa sandália do pé, tira isso daí, que isso aí não é comum para você, nem para o lugar. Não se habitue com isso, vem aqui falar comigo. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus do povo que está sofrendo lá no Egito, e eu ouvi eles chorando, eu ouvi eles clamando a mim, eu quero tirar eles de lá, e eu vou tirar eles de lá, e eu vou usar você para tirar eles de lá. Glória a Deus. Então a mensagem de hoje, embora eu vá falar na Páscoa, tem a ver com o chamado de Deus para a sua vida. No lugar de Moisés, coloque o seu nome. Deus
está te chamando para uma grande obra. E aí você tem a escolha de atender o chamado de Deus ou não. Você pode atender o chamado do Senhor para a tua vida, ou você pode não atender ao chamado de Deus. E tanto para uma escolha, para outra escolha, vai te levar para situações que em algum momento vai ser difícil, mas vai te dar honra, vai te dar fama, vai te promover, vai te exaltar como cidadão do reino dos céus. E dependendo da tua escolha, você não vai sofrer tanto, mas você pode não sofrer, mas levar outros a sofrer. E você também pode ser conhecido não pelos sucessos, pelas vitórias, mas conhecido também pelos problemas, pelas dificuldades, pelos fracassos. Amém, igreja? Então, amém. O resumo da história que Deus ouviu aí, e Moisés ouviu, e ele ainda quis rejeitar o chamado de Deus. Vamos ver aqui o restante da conversa. Êxodo 3, versículo 11. Então Moisés disse para Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal do que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Então aquele lugar ali era um lugar que Deus escolheu. O Monte Horebe era um lugar que Deus escolheu para se manifestar, para manifestar a glória dele. E ele falou: esse monte aqui que você está pastoreando ovelha, você vai trazer o povo. O pastor carrega ovelha, o pastor conduz ovelha. E Deus estava falando: você não vai conduzir esses animaizinhos aqui, você vai conduzir o meu povo de lá da escravidão até aqui para adorar e exaltar o meu nome. Então ele estava ali sossegado, conduzindo ovelha para lá. Não era para adorar a Deus, era para mantê-las vivas, e elas iam gerar carne, leite, lã e dinheiro para a família. Ele estava, como todo bom homem, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando dos seus projetos, cuidando dos seus interesses. Mas Deus queria que ele cuidasse não somente disso, mas também do povo que Deus escolheu. Amém? Glória a Deus. A partir daí, eu não vou ler tudo, né? Deus começa a falar com ele. Não tenha medo. Não, mas o Egito é gigante. O Egito tem exército, tem soldados, tem espadas, tem carros, tem cavalos. Quem sou eu? Tenho um cajado na mão. Eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Como é que eu vou conduzir o seu povo? O seu povo são milhões. Eram milhões de homens. Né? A gente tira por essa igreja aqui 30 pessoas, já é uma quantidade considerável para você conduzir todo esse povo. Um quer ir para o lado, outro quer ir para o outro quer descansar, outro quer acordar, outro quer comer, outro quer beber. Cada um quer uma coisa. Entende? E aí? É difícil ou não é? Mas Deus chamou. E aí Deus vai falando com Moisés, e Moisés vai falando com Deus, e Deus vai revelando para Moisés o que Moisés tinha que fazer. Amém, igreja? O segredo para você saber o que Deus quer de você é você falar com Deus, é você pedir para Deus revelar para você, tá certo? O mensageiro pode falar algo para você que seja, ao meu ponto de vista, importante para a tua vida, mas o que eu falar para você pode não ser nada mal, nada ruim perante a sociedade, mas o que eu falar para você pode estar distante daquilo que o próprio Deus quer que você fale, ou que você faça.
E aí Deus fala: Moisés, põe a mão na blusa aí, ficou cheia de lepra, coloca de novo aí. Deus foi dando sinais para ele, e ele foi vendo que Deus realmente estava falando com ele, que Deus realmente ia ajudar ele. Chega lá e fala: ó, pega essa vara, joga lá, a vara vai virar serpente, pega ela por trás, né? Olha, você vai profetizar e vai falar. Todas as vezes que Deus mandou Moisés ir falar com o faraó, ele ia falar, e o próprio Deus dava sinais. Cada sinais de Deus pela vida de Moisés era uma praga para o Egito. Era sinal de Deus pela vida de Moisés, mas praga para o Egito. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, o primeiro sinal que Deus deu foi as águas se tornarem em sangue. Deus falou: Moisés, vai lá e toca no rio, e o rio vai virar sangue. Moisés foi lá e tocou na água, a água virou sangue. Foi a primeira praga que aconteceu no Egito. Moisés transformou a água em sangue? Não, mas o Deus que falou com ele fez a água virar sangue. Eu posso alguma coisa, você pode alguma coisa? Nós não podemos nada, mas o Deus que vai falar contigo, que vai falar comigo, que vai falar conosco, é Ele quem vai realizar o milagre. Por isso que é importante a gente estar em comunhão com Deus, porque Deus fala de diversas formas. A primeira vez que Deus falou com Moisés foi no meio do fogo, dentro de uma sarça ardente. Para outras pessoas na Bíblia, Deus falou por meio de sonho. Para outras pessoas, como Neemias, Deus falou por meio de uma vontade. Olha que interessante. A vontade de Neemias de ver Israel diferente não era de Neemias, era o próprio Deus falando com ele. Como é que Deus fala com você? Como é que Deus chega até você? Como é que você sabe que Deus está falando com você? Você só vai saber se Deus está falando com você à medida que você se aproxima de Deus, à medida que você vai procurando conhecer o Senhor, você vai se afastando do mundo. Moisés, sem que ele percebesse, ele se afastou do Egito. Ele estava no monte de Deus, estava cuidando da vida dele, mas ele estava longe do Egito. Ele foi tirando tudo do Egito. Talvez a última coisa que tinha nele que era do Egito era a sandália. E lá ele se aproxima do fogo, que era o próprio Deus, e Deus fala com ele. O segundo sinal de Deus foi as rãs. Moisés falou: vai ter rã aí, faraó, dominando o Egito. E as rãs cobriram o Egito. A terceiro sinal que Deus mandou Moisés falar foi a praga dos piolhos. O quarto sinal foi a praga das moscas. Tudo isso Moisés anunciava antes. Ele falava: faraó, deixa o povo de Deus embora. E faraó falava: não vou deixar não. Então Deus vai mandar piolho. E viu o piolho. Deixa o povo de Deus, faraó, ir embora. Então Deus vai mandar a mosca. E assim a mosca apareceu. E depois, a quinta praga foi a praga da peste dos animais. Para nós aqui, tem pessoa que tem cachorro, tem gato, tem um passarinho, tem um peixinho aí. E a gente tem esses bichinhos só para dar uma distraidinha, uma alegrada na casa. A gente não depende do nosso cachorro para a gente sobreviver, nem do nosso gato para sobreviver, né? Mas o povo que tinha animais naquela época, eles dependiam dos animais para sobreviver. Era algo muito importante. Hoje, um pet que morre, aí o povo fica de luto. Põe luto no celular, luto pelo pet. Né? Que dirá uma praga matando os animais, todos, né? Os animais morreram. Depois veio a sexta praga, úlceras, feridas na pessoa, furúnculos, grandes hematomas. Sétimo, veio a praga da saraiva, caía bola de fogo e de gelo do céu. Deus falava com Moisés: fala que eu vou derramar bola de fogo do céu, fala para ele libertar o meu povo. Faraó ouvia,
O faraó ouvia e não dava crédito. Da onde que vai vir fogo? Nunca caiu fogo do céu, nunca veio bola de fogo do céu. Naquela época Elias nem tinha nascido ainda. Elias orou e o fogo desceu, né? Então era novidade vir fogo do céu. Jamais tinha acontecido. Caía raio, mas bola de fogo, bola de gelo misturado, não vai cair não, é conversa sua. Ele falou, profetizou e aconteceu. Glória a Deus. Só tem coragem de transmitir a mensagem de Deus quem está com intimidade para com Deus. Aleluia, Jesus. Quando a gente vê alguém do nosso lado gemendo e a gente não fala de Jesus, o problema não está na pessoa que está sofrendo. Deus quer salvar a pessoa lá, assim como Deus quis salvar o povo dele do Egito. O problema está em mim, está em nós aqui, que não se aproximamos daquela brasa, daquele poder, daquela sarça, não nos encontramos com Deus e tivemos ali um encorajamento de Deus para profetizar o milagre. Tem crente abrindo a boca para falar, não vou convidar não, porque não vai ter cura. Grande serviço você está prestando aí, viu, seu incrédulo vestido de crente. Tem uns crentes que abrem a boca, não é nem para adorar a Deus, nem para dar glória a Deus, nem para pedir misericórdia a Deus, é para falar uma palavra contrária à fé. Moisés, ele falou grandes coisas antes que as coisas aconteciam. Que garantia ele tinha de que ia acontecer? A garantia é que ele estava bem perto de Deus e ouvindo a voz de Deus, e Deus falava, ele acreditava, ele transmitia, porque ele sabia que ia acontecer. Aleluia, glória a Deus. Depois veio a praga dos gafanhotos, que foi a 8ª praga. E a 9ª praga também foi uma praga complicada, a praga das trevas. Lá no meu povo, lá no povo de Deus, Faraó, não vou largar coisa nenhuma. Você já viu aí que teve 8 pragas, tudo que Deus falou para eu falar aconteceu. Você está esperando o quê? Não vou libertar coisa nenhuma. Então vai vir a praga das trevas, vai ser escuro durante a noite e mais escuro ainda durante o dia. E lá no povo de Deus, lá no arraial do povo de Deus, não vai ser escuro. Todas as pragas que vinham pegava o Egito inteiro, menos lá no local do povo de Deus. A água virava sangue no país inteiro, menos sangue aonde estava o povo de Deus. A água saía das torneiras, a água nos baldes, a água nas vasilhas, todas viraram sangue, mas no povo de Deus não. As pedras de fogo atingiram todo o Egito, mas não caiu uma pedrinha, nem uma fagulhazinha aonde o povo de Deus estava. A escuridão invadiu o Egito inteiro, mas lá aonde o povo de Deus, se brincar até de noite estava claro, porque Deus estava iluminando. Glória a Deus. E aí a Páscoa, o que tem a ver a Páscoa com o chamado de Deus? A Páscoa tem a ver com a última praga, que Deus falou para Moisés anunciar. Faraó, solta o meu povo, solta o povo de Deus. Não vou soltar não, Moisés. Então Deus mandou dizer que meia-noite vai vir um anjo da morte, vai matar todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Primogênito é o primeiro filho ou filha que nasce, ou o primeiro animal, ou seja macho ou fêmea, E aí, nessa praga Deus falou para Moisés: você até agora falou somente com o faraó e o povo do Egito, agora você também vai falar com o meu povo. De todas as outras pragas, o povo não precisou fazer nada. Mas nessa praga aqui, você fala para o povo pôr a roupa, colocar o sapato, pegar as bolsas, ficar vestido, pegar uma ovelha, sacrificar ela, assar a carne, pegar o sangue da ovelha, passar nos umbrais, nos batentes das portas, comer fruta amarga, nada com doce.
Porque o anjo da morte vai vir e vai matar todo o primogênito, mas a casa que tiver a marca do sangue do Cordeiro, o anjo vai pascoar. O que é a Páscoa? Olha para mim que eu vou mostrar o que é a Páscoa. Quem não sabe o que é Páscoa vai aprender agora. Olha aqui o que é Páscoa. Pular por cima da marca. Amém, igreja? Aí os camaradas vê o anjo da morte pulando a marca. Foi o coelho. Por que não pôs o canguru que pula mais alto? Por que não pôs a onça que pula mais alto? Né? Então, o anjo da morte não via a marca, entrava, matava. O anjo da morte via a marca, Páscoa, pulava. Amém, igreja? E assim o povo de Deus não morreu um sequer, não morreu ninguém. E Faraó não resistiu mais à autoridade de Deus e libertou o povo do Senhor Jesus. Moisés ouviu o chamado de Deus e Deus libertou o povo. Moisés ouviu o chamado de Deus e foi maluco para falar com a autoridade máxima daquela época. É igual a gente querer falar com Lula. É fácil falar com Lula? É fácil falar com o Tarcísio? É fácil falar com o Ricardo? Quem é Ricardo? Ninguém nem sabe. É o prefeito de São Paulo. Tarcísio é o governador de São Paulo. Para falar com esses homens é difícil. Vai falar com o vereador. Você acha ele fácil? Então o Deus que te chama é o Deus que vai abrir porta e caminho para você chegar onde você tiver que chegar. É Ele que vai te conduzir. Está entendendo? O Deus que te incomoda, o Deus que fala contigo, Ele vai te conduzir. E Deus incomoda, porque Moisés, tendo a vida boa lá do palácio, ele defendeu o hebreu e matou um soldado egípcio. Ele já estava incomodado com aquela questão de escravidão, mesmo ele não sendo um escravo. Mesmo ele não sendo escravo. Aí a história toda é uma história que, a partir daquele momento da Páscoa, todos os anos o povo tinha que se reunir na Páscoa. Para quê? Para lembrar dos que morreram inocentemente pela ignorância de Faraó. Faraó foi ignorante e muita gente inocente morreu. Muitos primogênitos, muitas famílias foram destruídas. Todas as famílias do Egito teve alguém que morreu lá. Ou o pai da casa, ou o filho, ou o avô. Morreu geral no Egito. E aí Deus falava, não é para se alegrar pela morte dos inocentes. Então vocês vão todo ano se alegrar porque Deus usou Moisés para trazer a palavra de libertação. O povo foi liberto. E vocês vão comer o que? Fruta amarga. Por que fruta amarga? Para lembrar da tristeza das famílias que perderam alguém. Tem algum doce na Páscoa? Não. É época de lembrar de dores, de sofrimento, de tristeza. É época de lembrar das perdas, mas é época também de lembrar da providência de Deus. Então, o que acontece? Todo ano o povo de Deus se reunia para comemorar a Páscoa. Foi quando 1450 anos depois nasce Jesus. Quantos anos? Quase 1500 anos depois. 3.000 anos atrás nasce. 2.000 anos atrás nasce Jesus. Nasce Jesus. Jesus vai para Israel, porque todo mundo ia para a Páscoa. Jesus com 12 anos, na Páscoa, foi para Israel, para a capital. Então a Páscoa era comemorada todo ano. Ele vai, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado, ele é açoitado, ele é crucificado e morre. Amém, igreja? Amém. Na Páscoa. O cordeirinho que morreu na primeira Páscoa derramou sangue, ele era inocente, era sem mancha. E o cordeiro que morreu na Páscoa, Jesus, o próprio Filho de Deus. O sangue do cordeirinho livrou do anjo da morte, e o sangue do cordeiro, Filho de Deus, livra da condenação eterna, da morte eterna, do inferno, da onde o fogo não apaga
Páscoa. Todo dia a gente precisa de ser livre da morte. Sim ou não, igreja? Todo dia a gente precisa da marca do Cordeiro da nossa vida. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos limpa, Ele nos purifica de todo pecado. Amém, igreja? Para dormir, para comer. Para comer a gente precisa ser livre da morte. Para dormir. Aleluia. Então a Páscoa de Deus é todo dia. E simbolicamente, todos os meses a gente participa da Páscoa. Qual que é a nossa Páscoa? A ceia do Senhor. A gente come o pão. O pão representa a carne da ovelha. O pão que é servido na Santa Ceia é que tipo de pão? Assado. Como é que eles comeram a ovelha lá 3.000 anos atrás? Assada. O pão que a gente come na ceia, sem fermento. Fermento representa impureza, mancha, encrenca, confusão, problema. Então, a carne sem defeito, o pão sem fermento. E o suco de uva representa o quê? O sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Amém. Estou falando do chamado de Deus. Moisés ouviu o chamado de Deus e tudo foi bênção. Foi ou não foi, igreja? Que maravilha que ele ouviu a voz de Deus e o milagre do Senhor aconteceu para nós. Tem alguém na Bíblia que não ouviu o chamado de Deus? Tem um monte, mas a gente vai ler aqui só de um, para a gente orar. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Aleluia. Aí meu irmão falou, sabia. Esse é o desobediente mais famoso, né? Tem outros aí, né? Mas tem outros. A gente vai ler sobre Jonas. A igreja, irmão, a gente vem para a casa de Deus, é para o Senhor falar conosco. É para o Senhor agir na nossa vida e a gente ter a nossa vida transformada. Quando a gente vem para a igreja, de alguma forma o Espírito Santo de Deus fala conosco, e essa palavra de Deus que fala conosco tem que agir em nós para mudar a nossa vida. A gente tem que se converter. O que é converter? É mudar a rota que a gente está indo, o rumo que a gente está tomando. O rumo que eu estou tomando está de acordo com a vontade de Deus? O rumo que cada um está tomando aqui está de acordo com a vontade de Deus? Então conversão não é só abandonar a cachaça. A conversão não é só abandonar a prostituição, a fornicação, o adultério. Conversão é abandonar a desobediência ao chamado de Deus também. Deus, Ele chama a nós constantemente. O chamado dele está gritando. Quando eu ouço a voz de Deus, quando eu atendo ao chamado de Deus, vidas são salvas, milagres acontecem, locais são impactados, coisas grandiosas acontecem. Se não está acontecendo nada aonde eu estou, se não está acontecendo nada por onde a gente passa, nós estamos negligenciando o nosso chamado. Aleluia. Jonas 1, quem achou foi amém. Amém. A vocação de Jonas, sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Olha um pouquinho para cá. O chamado de Deus, irmão, quem dera que o chamado de Deus fosse gostosinho, fosse maravilhoso todas as vezes. Amém? Mas às vezes, ou quase 100% das vezes, o chamado de Deus é para a gente fazer o que a gente não quer fazer, o que a gente não gosta de fazer. Está entendendo, igreja? Moisés queria ir lá encarar o Egito, encarar aquela nação toda. Ele não queria, era algo impossível. Era algo que em sã consciência, só doido para fazer. Então o
chamado de Deus tem a ver com uma loucura para os homens. Estar aqui na igreja, tem gente que fala, que besteira, que loucura sentar ali e ficar ouvindo um homem ou uma mulher estar falando de um livro lá, né? Para eles sentar na rodinha de samba e ficar enchendo a cara é normal, e estar aqui é loucura. Para nós aqui é normal, e ficar lá gastando todo o salário enchendo a cara é que é loucura. Mais uma vez o testemunho da irmã aqui, né? Para nós aqui é saudável, é bom, e tem um monte de gente se destruindo nas festas por aí, né? Então Deus fala, Jonas, Nínive é uma cidade atrapalhada, e eu quero que você vai lá no meio dos atrapalhados falar para eles que se eles não se converterem, eu vou matar todo mundo. É essa a palavra. Agora todo mundo que está aqui sabe que ninguém gosta de ouvir a verdade, não é? Quantas vezes você engoliu seco, não falou nada para não arrumar encrenca? Quantas vezes você ficou quieto para não perder a amizade? Aleluia! Quantas vezes você deixou de ligar até para a polícia para vir baixar o som lá, porque você sabia que depois você ia ter que conviver com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas, ou com aquele grupo? Então Deus fala para Jonas ir fazer algo que ele não queria de jeito nenhum. Mas quando Deus chama, a gente tem que aceitar, porque isso está relacionado não com a minha vida exclusivamente, está relacionado com vidas, com muitas pessoas. Quando eu sozinho aceito o chamado de Deus, eu abençoo uma casa inteira, 2 famílias, um bairro inteiro, uma rua inteira, eu abençoo uma vila inteira, um estado, um país, uma nação. Tem gente aqui que era para ser mais famoso que o Lula aqui dentro. E por que não é? Aleluia! Quem está entendendo? Pode ser que alguém aqui era para ser conhecido no mundo inteiro. Quem já ouviu falar de Nelson Mandela? Olha aí. Quem já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Conhecido no mundo inteiro. Quem já ouviu falar de Elvis Presley? Você podia ser um desses, em nome de Deus. Em nome de Deus, né? Aleluia. Então ele ouviu a voz de Deus, mas fugiu do chamado de Deus. Era para ir para Nínive, foi para Tarsis, pagou uma passagem para fugir de Deus. Ou seja, se pagar uma passagem é o que a gente faz, a gente paga o preço. Tem gente que paga vários preços, está pagando, já perdeu muitas coisas, já perdeu muitas oportunidades e não está ainda no centro da vontade de Deus. E aí no meio do mar, dentro do navio, embaixo do navio, escondido de tudo, quem faz a vontade de Deus aparece para todo mundo. Quem não faz a vontade de Deus se esconde de todo mundo. Quem faz a vontade de Deus, vai para cima do problema, do faraó, seja do que for, e quem foge da vontade de Deus, vai para baixo, vai lá para o porão e se esconde de tudo, enfia a cabeça embaixo do travesseiro. Aí começa a vir as ondas, começa a vir uma tempestade. E todos do navio começam a jogar os pesos do navio para fora, e eles vão lá para o porão do navio para tirar mais peso de lá de dentro, e encontram Jonas fugindo, Jonas dormindo. Jonas é repreendido, eles põem Jonas lá para cima. O que você está fazendo, rapaz? Está todo mundo trabalhando, a gente não quer morrer, a gente não quer perecer, a gente não quer afundar. E Jonas estava lá sem se comprometer, sem se envolver. Tira uma sorte, vamos tirar sorte para ver quem que é o amaldiçoado daqui. Vamos ver quem que é o atrapalhado, porque quem faz a
vontade de Deus é abençoado. Quem não faz a vontade de Deus pode parar de ir para a igreja, pode ficar dentro de casa, pode se enfiar no trabalho, pode fazer o que quiser. Quem não tem a bênção de Deus, qual é o contrário da bênção de Deus? A maldição. A maldição, o azar cai sobre Jonas e eles perguntam: Jonas, o que você fez? Eu sirvo o Deus que criou os céus, que criou a terra, o mar, que manda em tudo. E eles: misericórdia. Quem não servia a Deus falou: que horror, o que é isso? Se espantaram. E Jonas, na maior naturalidade, desobedecendo ao chamado do Pai. O desobediente sabia o que ele tinha que fazer. Vocês querem que essa praga acabe? Você quer que essa tempestade para? Me joga no mar aí que acabou o problema. Os incrédulos, ora Deus, a gente vai jogar ele no mar. Não põe a toalha em cima de nós, não. Tem misericórdia da nossa vida. Eles jogam Jonas no mar, acaba o problema, acaba as ondas, acaba a tempestade e vem um grande peixe e engole Jonas. É o fim de tudo? Deus não tem prazer na derrota de ninguém. Deus não quer que ninguém seja fracassado. Deus não quer que ninguém seja lançado fora dos navios, dos propósitos, das bênçãos, dos milagres. Ele lá dentro do grande peixe está vivo. Está vivo. Quem está vivo, fale glória a Deus. Você está dentro da tua vida, seja boa, seja ruim, seja cheia de problema, cheia de complicação. Se você fizer igual Jonas fez, dentro da barriga, dentro do ventre do grande peixe, você vai ver o Senhor mudando sua história, virando seu cativeiro e abençoando a você. Jonas, dentro do ventre, ele ora, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu pai, ele pede perdão a Deus, ele se humilha ao Senhor, e aí ele vai, Deus vai e ordena que o peixe vomite Jonas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Jonas 2, eu vou ler aqui essa passagem, porque é nisso que a gente vai focar daqui a poucos minutos. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Jonas 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, os feores da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade vã deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Aleluia. É muito difícil uma pessoa que está numa provação muito grande não saber qual é o motivo daquela provação. Quase sempre a pessoa sabe o motivo daquela provação. Confiou em alguém, desobedeceu tal norma, infringiu tal situação. Sempre tem algo ali que a pessoa
deu legalidade para o mal entrar na vida dele. Quando Jonas saiu da terra, que era para ir para lá, pregar a vontade de Deus, e entrou no mar, ele deu a legalidade para vir tempestade na vida dele, ele deu legalidade para vir vento, para vir ondas, ele deu legalidade para o navio dele afundar. O navio não afundou, graças a Deus, porque ele temia ao Senhor e confessou o pecado dele, confessou a transgressão dele, e mesmo assim ele foi parar dentro do ventre do peixe. Ele sabia de Deus, ele conhecia a Deus. Ali ele se humilha aos pés do Senhor, e Deus vai lá e muda a história dele, muda a sorte dele, e ele faz um compromisso com Deus. Ele fala: o que eu botei eu vou pagar, eu vou pregar, se o Senhor me der a chance eu vou lá e conto aqueles perturbados que o Senhor vai acabar com tudo. Ele foi, andou 3 dias a pé falando: Deus vai matar todo mundo, Deus vai destruir tudo isso aqui, vocês têm que se converter, vocês precisam se converter. Eles se converteram e Deus não destruiu a cidade, e Jonas é lembrado como profeta fujão até hoje. Fugiu, mas ele se arrependeu. Então eu convido toda a igreja a ficar em pé nesse momento para nós orarmos, né? É Páscoa, mas fica aí a mensagem de Deus, o chamado do Senhor para nós. Como é que você está diante de Deus? Quanto pior você estiver, mais você tem que se apressar em pagar o seu compromisso com o Senhor. Quem não aceitou Jesus como Salvador, tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Quem quer aceitar Jesus? O que é aceitar Jesus? É reconhecer que Ele salva, que Ele é o teu Salvador, só Ele. Quem já aceitou Jesus e não batizou, tem que batizar correndo, porque o batismo é o que? É uma aliança que você faz com Deus, que você não vai seguir o mundo mais, mas que vai seguir a palavra de Deus, você vai seguir a palavra do Senhor. Aquele que já batizou, mas está meio lá, meio cá, tem que firmar, tem que se envolver com as coisas de Deus, tem que participar da Páscoa do Senhor todo mês, tem que orar e falar com o Senhor todo dia, tem que ler a palavra de Deus. Aquele que já faz isso, tem que evangelizar, tem que orar, tem que adorar, tem que trazer vidas para a igreja. A gente tem que ter uma meta de salvar pelo menos uma vida nesse 2024. Ô Cal, dá uma melhorada nesse som aqui que eu estava melhor. Aleluia, acho que eu retorno. Então agora nós vamos orar. E você vai, em nome de Jesus Cristo, falar com Deus aí. Senhor, me abençoa, me ajuda, dá vitória para mim. E as outras coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Você está feliz com o que você tem? Deus pode te dar mais. Você está feliz com o que você alcançou? Você pode alcançar muito mais. E eu quero alcançar mais, e nós vamos alcançar mais em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento estamos aqui na sua casa, após essa palavra, após esse culto. É um culto de Páscoa, Senhor. Muito lugar está em festa, muitos lugares estão aí, em tristeza, muitos são as sensações, muitos são os sentimentos, outros estão tristes porque não comeram chocolate, alguns estão tristes porque não comeram bacalhau, outros estão aí sem sentir nada, estão felizes porque a vida é assim mesmo, mas nós, ó Deus, estamos
abençoado. Em nome de Jesus. Ficamos de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Amém? Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Nosso de vitória é delícia. Deus abençoe.